Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje o assunto do canal tem a ver com um dos próximos lançamentos da Disney. Mufasa, o Rei Leão, prequel do live action questionável de 2019, tá chegando em dezembro aos cinemas e como tem bastante lançamento aí para as próximas semanas, não dá para eu deixar para falar das produções originais muito perto do lançamento porque não vai dar tempo. Então vamos tirar isso de frente, vamos falar das obras que deram origem a esse próximo lançamento da Disney, que inclusive tem um pôster aqui do meu lado. Eu ia até falar a respeito da animação clássica de 94 ou do live action de 2019 em vídeos separados, mas é meio que chovendo molhado e esse vídeo já existe no YouTube, né? A animação é maravilhosa e todo mundo sabe, e o live action tem os seus problemas e todo mundo também sabe. Então eu vou um pouco mais além e vou debater quais foram os problemas, pelo menos na minha opinião, que fizeram desse live action, que é tão igual à animação, ter dado tão errado assim, pra quem considera que deu errado, que eu já adianto não é meu caso, mas eu também vou desenvolver isso mais pra frente. Antes, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, e agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Então vamos lá, o assunto desse vídeo de hoje é o Rei Leão, tanto a versão de 1994 da Disney, dirigida por Roger Allers e Rob Minkoff, quanto a versão de 2019 em live action ou animação ultra-realista, dirigida por Jon Favreau. Eu gosto muito de O Rei Leão, todo mundo sabe, é uma animação muito boa, eu considero a melhor animação da Disney, ponto final. A melhor animação da Disney Animation, da Disney Pixar, Disney, talvez uma das melhores e maiores animações de todos os tempos. Como eu já disse, é chover no molhado ficar falando disso aqui, é uma animação praticamente perfeita, é um roteiro perfeito, com músicas perfeitas, personagens perfeitos, super bem desenvolvidos, bem escritos, um ritmo perfeito, um visual maravilhoso e perfeito, portanto não tenho que tirar de O Rei Leão. É um filme espetacular, um filme excelente que praticamente não erra. E a versão de 2019 pega esses acertos dessa versão de 94 e replica. É basicamente um copia e cola. E eu já falei de outros live actions aqui no canal, vocês sabem muito bem que eu não sou um grande fã desses live actions que copiam e colam as versões originais. Eu sou mais a favor dos live actions que modificam, que trazem alguma coisa de novo, de original, de diferente, né? Por exemplo, os live actions de Cinderela ou Aladdin, que contam a mesma história, mas que variam no jeito de contar essa história e incrementam a história com mais alguns elementos. E até de live actions como Cruella ou Malévola, que modificam a história, que contam a história de um novo ponto de vista, de uma nova perspectiva, que contam algo diferente, e apesar de esse algo diferente poder sim ser questionável e você pode não gostar, e aqui eu incluo outros filmes que eu nem gosto muito, como Dumbo, por exemplo, ainda assim é louvável a mudança, é louvável a diferença. Portanto, essa versão de 2019 de O Rei Leão, pra mim já falha nesse momento, no momento onde ele não oferece nada de novo, não oferece nenhuma nova perspectiva, não oferece nada de diferente. É apenas exatamente a mesma história contada de maneira copia e cola e esticada, e isso a gente também vai desenvolver nesse vídeo. Muita gente pode chegar aqui e dizer, a maior falha de O Rei Leão é o visual, esse negócio dele ser ultra realista, fotorrealista, os animais não terem expressão, e esse é o problema de O Rei Leão, por isso que não funciona. Sim e não. Tá, eu diria que é mais além do que isso, porque esse aspecto visual, esse aspecto técnico do projeto se confirmou sim como uma das grandes falhas, principalmente com o envolvimento emocional, né, do público. Mas eu acredito que essa não seja a maior das falhas. É uma falha, é um problema, mas não é tão grande. E eu vou começar por aí, esse ultra realismo de O Rei Leão, porque eu acredito que a história de O Rei Leão funcione muito bem. Se você pegar uma criança hoje em dia que não conhece O Rei Leão, que nunca viu O Rei Leão, não sabe de nada da história, e apresentar a versão em live action para essa criança pela primeira vez, eu acredito que ela vai se envolver emocionalmente, vai se emocionar, vai se divertir com as piadas, vai dar risada, vai gostar da história, porque a história é muito boa mesmo nessa nova versão. E apesar desse ultra realismo e desse aspecto de documentário do projeto ser um grande problema, eu não acredito que isso seja o que atrapalha principalmente esse filme funcionar ou não, sabe? Eu acho que é uma falha, mas é uma falha em comparação com a animação de 94. Quando a gente tem a animação de 94, que é super expressiva, onde os animais são super expressivos mesmo, a animação é colorida, é vibrante, sabe, visualmente vibrante, quando você compara com esse live action meio bege, né, esse live action sem muita vivacidade, realmente é um problema do live action, mas só porque existe a comparação. Eu acho que sem a comparação, aí sim o live action ele passa a ser um pouquinho mais funcional. Por isso que eu digo que é um problema, e é um problema grande,
grande, mas é um problema grande em comparação. E reforço o que eu falei antes, se você pegar uma criança que não teve contato com o Rei Leão, pelo fato da história ser muito boa e por existir, sei lá, um resquício, um mínimo de expressividade nesses personagens, né, um tempero um aroma de expressividade, eu acho que funciona apesar desse grande problema. Mas a gente não pode deixar de destacar, né, além da originalidade, né, esse fator, esse que é a mais da animação, que é melhor, né, realizada nesse sentido. Apesar de ser uma animação em 2D, era uma animação feita ali onde o 3D estava começando a se popularizar, uma animação feita basicamente no mesmo ano que lançou Toy Story, que é uma animação completamente em 3D, e algumas técnicas de mistura de 3D com 2D, o uso do 3D no 2D já estavam sendo utilizadas. E você vê em O Rei Leão muitas coisas que foram praticamente copiadas nesse live action aqui. Movimentos de câmera, planos, sabe? A montagem trabalhando para criar cenas, criar momentos impactantes. Isso são coisas que, apesar de ser uma animação em 2D, tá até melhor utilizado do que no próprio live action. E é uma coisa meio difícil, né? Normalmente o live action ou a animação em 3D, ela se beneficia do fato das 3 dimensões para melhorar nesses aspectos. No plano escolhido, no zoom, no movimento de câmera, sabe? Isso são coisas que com a animação em 2D puramente é mais difícil de fazer. Mesmo assim, o Rei Leão de 94 consegue fazer muito bem, tem vários momentos onde a animação se destaca nesse sentido e faz até melhor do que o Rei Leão. Onde o Rei Leão de 2019, no caso, acerta, é onde ele copia a versão de 94. Mas deixando de lado toda essa parte visual, a gente tem que entrar num ponto que para mim é o cerne dos problemas de O Rei Leão, mais do que a parte visual, e nós estamos falando da trama e da narrativa. Eu não estou falando do roteiro. O roteiro é basicamente a mesma coisa, né? As palavras escritas, os diálogos proferidos, é a mesma coisa. E se você parar para pensar, e aqui eu tô sendo bem honesto com vocês, a versão de 2019, ela entrega um pouco mais até do que a versão de 94 nos personagens e no seu desenvolvimento. Até porque é uma animação maior, é uma versão maior da mesma história, na verdade, né? Então nós temos um filme que é 1h30, o outro que é quase mais de 2 horas, praticamente, de duração. Então essa meia hora a mais tem um pouco mais de background, por exemplo, da relação Mufasa e Scar, que ganha alguns contornos diferentes, o que é legal. A relação Simba, Timão e Pumba, por exemplo, a relação Simba e Nala, a própria relação Nala e todo o universo e todos os problemas que ela se envolve ali. Tudo isso tem um pouco a mais até na versão de 2019. Portanto, o roteiro não é um problema. O problema é o ritmo, o problema é realmente a narrativa, que é como a história é contada. Na minha opinião, o ritmo da animação é perfeita. Se você for pegar um exemplo de filme que tem um ritmo perfeito, que conta a sua história de maneira cadenciada, de forma a não perder o envolvimento do público e sempre manter o envolvimento em nível altos, né? A versão de 2019 já peca justamente nesse aspecto principalmente, e é isso que transforma esse filme num filme cansativo. É um filme onde o ritmo não está regulado. Existe uma decisão criativa aqui que eu realmente não consigo entender por que ela foi tomada, que é de esticar algumas cenas injustificadamente, né? Existem cenas aí da parte da história sendo contada que provavelmente são esticadas, que tem ali um pouco a mais de duração, que a gente não sente a diferença, porque realmente não faz diferença. Se a história tá sendo contada, pra gente não pesa, sabe? Pro público que tá assistindo, se isso dura 1 minuto, 1 minuto e meio ou 2, se a história está progredindo, se existe desenvolvimento de personagens, não faz diferença. Agora, no live action de O Rei Leão, existem algumas coisas que simplesmente não se justificam, como, por exemplo, aquela cena do ratinho no começo do filme. É uma coisa que tem no desenho, mas é uma coisa que não tem uma justificativa narrativa nesse live action. Por que que esse ratinho tem mais tempo de tela logo no começo do filme? Isso só serve para mostrar, olha só como a gente sabe fazer ratinhos ultra realistas com animação em 3D, não sei o que, não sei o que. Não tem um que narrativo ali, né? Tem uma outra cena que envolve o Simba, filhotinho, perseguindo um besouro, né? É a mesma coisa, sabe? Existe isso na animação, é um momento onde o Simba se encontra com o Scar e tem um diálogo bem interessante dos dois ali sobre o fato do Simba gostar da ideia de ser rei e mandar no Scar, e ele, apesar de demonstrar, entre aspas, um afeto pelo sobrinho, ele mostra esse sarcasmo dele, né? De tipo, eu vou adorar que você seja meu rei, não sei o que, realmente é estranho e tal. É uma cena muito bom, um diálogo muito bom, e o que vem antes desse diálogo é essa cena do Simba com esse besouro. E essa cena do Simba com o besouro também é esticada no live action sem motivo, do mesmo jeito que eu tô esticando demais essa explicação sobre essa cena. A mesma coisa vale para aquela cena do besouro rola bosta lá, que serve para explicar o ciclo da vida, né? Existe o significado daquela cena, mas convenhamos,
Sem essa cena, o ciclo da vida já estava explicado. E o propósito narrativo dessa cena, que é levar o tufo de pelo do Simba até o Rafiki, também poderia ser feito de outra forma. O vento poderia levar, o Rafiki poderia, sei lá, ver alguma coisa, sabe? Na animação tem coisa parecida. Então não justifica toda essa duração para essa cena, entendeu? Tem uma outra cena mais pro final do filme, ali no terceiro ato, onde o Simba finalmente resolve enfrentar o Scar, aí tem ele correndo, aí existe uma forçação da música da Beyoncé, Spirit, né, que não encaixa com o filme, mas tentaram colocar a música no filme para talvez ser indicada a Oscar e tal, e para mostrar que uma Beyoncé canta bem. É mais uma cena que não precisava ser esticada. E essas esticadas que resultam nessa falta de ritmo do filme. Nesse filme que às vezes tá divertido, às vezes cansa, às vezes tá divertido, às vezes cansa. E essa sanfona de divertido cansa, cansa. E outra falha desse live action, que aí é uma das falhas que mais me doem, é o que é feito com as canções aqui, né? Canções maravilhosas de Elton John com Tim Rice, e temos a trilha sonora do Hans Zimmer, que a gente vai conversar mais daqui a pouco. Mas sobre essas canções, é muito triste a maneira com que elas são dirigidas, os números musicais são dirigidos. Não tem como ser ruim, porque as músicas são muito boas, na versão de 94 e na versão do live action, né? Mas você nota como a versão de 94 utiliza muito melhor as canções. Vamos lá. Circle of Life. Na animação é maravilhoso esse momento, é uma cena grandiosa, sabe? É uma cena impactante, é uma cena vibrante, né? Na versão do live action, você sente até o impacto por causa da música, mas a direção comete algumas pequenas falhas, principalmente na montagem, na hora de construir esses momentos grandiosos, de engrandecer esses personagens ou de transformar momentos de reverência em momentos que você sente a reverência, ou momentos fofos em que você sente a fofura, ou momentos engrandecedores onde você sente o engrandecimento. Existem essas pequenas falhas que deixam essa cena menos forte, menos impactante, diferentemente da versão de 94. Talvez o maior dos problemas do live action é o que fazem com I Just Can't Wait to Be King também. Uma música que na versão em animação é realmente uma viagem colorida, né? Você pode perceber que o estilo de animação até muda, a montagem muda, é uma música enérgica, existe toda uma ludicidade envolvida com essa música que se perde nessa versão em live action com os animais correndo. Por mais que existia uma diretriz desse projeto que guiava ele para essa direção de vamos ser um documentário, inclusive se você vê o making of, você vê o próprio Jon Favreau falando para tentar atingir esse aspecto de documentário no projeto, né? Uma decisão criativa equivocada do diretor, eu considero, mas enfim, voltando, por mais que existia essa direção, eu não vejo por que nesse número musical não viajar para a ludicidade. Parando para pensar, junto com Be Prepared na animação, essas duas músicas são as únicas que vão para essa ludicidade exacerbada. As outras são mais números musicais padrõezinhos, né? Aí eu falo de Can You Feel the Love Tonight, falo da primeira música e de outras canções ali, são mais normaisinhas, vamos dizer assim. Acho que é a única palavra que eu consigo encontrar para explicar o que eu tô querendo explicar. Essas duas são mais lúdicas, o número musical em si. E eu acho que o filme poderia ir para essa ludicidade, porque se a animação foge do padrão nessas músicas, não teria por que o live action também não fugir do padrão. Ficar nessa documentário estragou completamente o número musical I Just Can't Wait to Be King. O mesmo vale para Be Prepared, que eu já puxei, né? Be Prepared vem com esse aspecto de tentar incrementar, colocar a música no diálogo, e a música meio que nascer de forma orgânica, vamos dizer assim. Eu até gosto de como a música é cantada e parece que a música vai pegando no tranco, sabe? Eu gosto disso, eu acho uma ideia legal. Mas a música poderia durar mais, a música poderia ser melhor feita. Tem uma coisa bem forte nessa música Be Prepared, onde a gente sente definitivamente a imponência do Scar, a gente só vê o Mufasa sendo imponente o tempo todo. Be Prepared é o momento onde a gente vê o poder do Scar, a gente vê o Scar mostrar a força que ele tem. A gente não consegue sentir isso nessa versão aqui, sabe? E isso joga contra a música e contra o personagem. E outra falha gravíssima pra mim é com Can You Feel the Love Tonight, justamente por, primeiro, a música ser entoada de dia. Tá bom, na animação também tem cenas de dia e tal. Mas, gente, Can You Feel the Love Tonight? Nessa noite o amor chegou.
A música ser toda de dia na versão em live action, pra mim não faz sentido nenhum, sabe? Vai pra ludicidade mesmo, mostra esses dois correndo à noite, ilumina com a lua, ilumina com as estrelas, com vagalumes. Tinha tantas formas de deixar esse número musical bonito, sabe? Dentro dessa versão em live action, e eles simplesmente decidiram optar por essa versão meio água com açúcar de dia, no finalzinho de tarde, ali, vamos dizer assim. E outra coisa que perde muito nessa música são 3 fatores que engrandecem o número musical na animação, que é o humor, até porque a gente tem o Timão e o Pumba participando desse número musical, até cantando, e eles incrementam, dão esse tempero do humor, e principalmente a paixão, onde você vê finalmente esses dois se reencontrando e reacendendo uma amizade no período da infância que agora se torna uma paixão, e com essa paixão que você percebe principalmente pelo olhar dos personagens, ela leva meio que para uma sedução. Tem uma coisa bem sedutora nesse número musical, um dos números musicais mais sedutores, vamos dizer assim, acho que é a palavra que eu consigo encontrar para exemplificar o que eu tô querendo dizer desses números românticos da Disney. Os números românticos da Disney sempre são mais fofinhos, né? Aí tem o de Enrolados, tem o da Jasmine com Aladdin, né? Até a dança da Bela com a Fera, são números mais fofos. Sempre tem essa coisa fofa. Um dos poucos números que tem essa coisa mais caliente é o Rei Leão, e isso se perde na versão em live action, o que derruba bastante o nível do número musical em si. Eu reforço, eu tô falando do número. As músicas não tem como errar. O problema é o número, que é mal dirigido. Aí é decisão criativa do diretor. Mas para não ser injusto, se tem uma coisa que eu considero que evolui nesse live action, é justamente a trilha sonora. Para mim, aí eu tô falando opinião pessoal, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre trilhas sonoras em breve, eu quero falar mais sobre a minha paixão por trilhas sonoras. Opinião pessoal, pra mim, a trilha sonora de O Rei Leão é a the best da Disney, a melhor das melhores da Disney, ponto final. E eu tô falando da animação. E o que o Hans Zimmer pega, ele mesmo fez a trilha da animação e ele refaz a trilha sonora do live action aqui. E eu gosto de como ele eleva para um nível 2.0, sabe? Ele reescreve as próprias melodias e traz um pouco mais de corpo, sabe? A trilha sonora da animação ela é muito melódica, muito sentimental, muito impactante, muito forte, né? As melodias são lindas, lindas. Coloca alguns exemplos aqui, Dani, pra gente ouvir. No, please. E em comparação com o live action, as mesmas melodias parece que elas ganham mais corpo, mais peso, sabe? E esse peso a mais, sabe, traz uma beleza ímpar para essa trilha sonora de O Rei Leão. É um dos poucos aspectos que eu considero que evoluem no live action em relação à animação. E por isso também eu considero a perda do Hans Zimmer para Mufasa, né, o próximo live action, uma grande perda, uma terrível perda, porque ele faz uma grande diferença. Como eu disse, o melhor trabalho, se a gente fosse elencar trabalhos do live action, trabalho da animação, para mim é todos nota 10, não tem quem tá melhor, quem tá pior. O elenco tá excelente, direção excelente, roteiro excelente, tudo excelente. No live action existem os trabalhos que falham, como eu já deixei bem claro aqui, a direção para mim é um dos que mais falham. O roteiro não falha porque não tinha como falhar, né? A fotografia falha bastante também. Agora, se tem um trabalho que acerta e acerta muito, é o trabalho de trilha sonora do Hans Zimmer. E perder o Hans Zimmer para Mufasa faz com que as minhas expectativas para esse live action aqui, que eram boas, dei uma baixada. A gente vai conversar mais sobre isso, eu vou explicar para vocês porque eu ainda acredito que essa versão aqui pode ser melhor do que a versão de 2019. A gente tem bastante coisa para falar sobre isso, mas em resumo, sobre esse vídeo é isso. A animação é perfeita, isso é um consenso praticamente. É muito difícil achar alguém que não goste da animação. Não sei que existe a gente, né? Inclusive se você não gosta, comenta aqui embaixo por quê, mas enfim, a animação é perfeita, não tem como tirar nem pôr. O live action não muda o suficiente, não inova, não traz coisas novas, não reconta a história de uma nova forma. Ele conta exatamente a mesma história de forma mais esticada, mais cansativa, com decisões criativas na narrativa que acabam estragando, diminuindo um pouco a qualidade da experiência. E como eu ia dizer, não tem como estragar a experiência, sabe? Eu reforço, eu acho que se você apresentar o Rei Leão para uma criança e a versão de 2019, provavelmente ele vai gostar. Não tem como errar, é um filme bom. O Rei Leão é um filme bom. Eu acho o Rei Leão, por exemplo, melhor do que a Bela e a Fera, o live action, sabe? Eu acho melhor do que Alice no País das Maravilhas, eu acho melhor do que Dumbo, porque ainda assim a história funciona, obviamente por méritos da animação, mas tá lá, é a mesma história, funciona, é um filme bom.
mas a animação é um filme perfeito, e esse abismo entre o bom e o perfeito é muito grande, sabe? Eu acredito que seja por isso que muitas pessoas têm esse afastamento do live action de O Rei Leão, sabe? Por saber o nível da qualidade da animação e por terem esse carinho por essa qualidade dessa animação, quando você se depara com a mesma história sendo contada de forma tão água com açúcar, realmente não tem como ficar indiferente. Por isso que eu entendo muita gente que detesta esse live action, mas eu preciso ser justo comigo e com vocês. Eu acho um filme ok, eu acho um filme razoável. Falha, mas não erra, né? Eu acho que se errasse seria um pouco mais grave. Em alguns live actions, né, Pinóquio? A Disney acabou errando mesmo. Um dia a gente pode falar sobre isso também. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião. Você considera a animação tão perfeita quanto eu considero? O que você acha do live action? Comenta aqui embaixo. E comenta também quais são as suas expectativas para Mufasa, o Rei Leão, que tá chegando, e a gente vai conversar bastante sobre esse filme aqui no canal também, tá? Por esse vídeo é isso, inscreva-se no canal se você gostou, se você quiser ajudar o canal de Cinéfilos a continuar crescendo, eu te convido também a me seguir nas minhas outras redes sociais, para ter acesso a mais conteúdo e um contato mais próximo comigo, deixar um like no vídeo que é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo, eu não sei se pediu like, mas estou pedindo agora. E por esse vídeo é isso, tá? Eu vou deixar aqui 2 recomendações de vídeo para você continuar comigo. Uma delas é sobre Moana 2, que tá chegando também, assim como Mufasa. E será que vai ser bom? Eu tenho mais expectativas para Mufasa do que para Moana 2. Desculpa porque eu não tô tão empolgado para Moana 2 aqui. E aqui, Moana. É maravilhoso, todo mundo sabe que é maravilhoso. E como tá chegando Moana 2, fique por dentro de Moana também, tá? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!